noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite quase chuvosa, né? Para quem veio lá de fora, para quem está pela internet, não sabe se está chovendo ou não, né? Pelo menos por aqui, mas a gente já se precaveu para chegar aqui antes que a chuva pudesse chegar junto com a gente. Então, eu queria desde já dar as boas-vindas a vocês aqui no CRA, nesse espaço que é muito útil, não só para a questão profissional, quanto para a questão de formação, né, de conhecimento, para administradores e para aqueles que trabalham, né, na nossa área da gestão ou nossa área das ciências sociais aplicadas. Eu costumo dizer que poucos valorizam esse espaço, mesmo que seja para aqueles assuntos que você acha que já sabe alguma coisa ou que não interessa muito, né? E vocês estão aqui realmente a aproveitar uma boa oportunidade, não porque sou eu, porque é esse o conteúdo, né? Mas porque o espaço está aberto e eu sempre congratulo cada um que pode investir um tempo, que se dedica a vir para cá para poder aprender mais um pouco e discutir algumas ideias, que afinal de contas o espaço aqui é um espaço de discussão. Então, dou as boas-vindas a vocês, agradeço desde já, né, o privilégio de poder discutir esse tema. Meu nome é Wagner Salles, sou professor na Veiga de Almeida, aqui pertinho, no curso de Gestão de RH. Sou também professor na FAETERJ, que é a Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio, da rede FAETEC. Sou professor lá e coordenador de pesquisa e extensão. E para quem não me conhece, né, eu só esclarecer minha abordagem de fala, meu estilo de trazer uma reflexão, porque eu procuro sempre trazer realmente reflexão. E eu não procuro trazer uma verdade nem prescrições. Eu não procuro trazer alguma coisa que seja encaixada, né, digamos assim, na realidade ou que seja uma varinha mágica. Sempre que eu posso falar sobre algum tema, eu trago provocações, né? Você já pode notar que pelo título, né, da nossa discussão de hoje já é uma provocação, né, já é uma indicação para você, pelo menos alguém ficar curioso ou incomodado para tentar entender do que a gente quer falar. E a minha proposta aqui hoje é essa. Como eu estou falando sobre o RH, né, no banco dos réus, eu vou me travestir aqui hora de uma fala de promotor, hora de uma fala de advogado, e vocês é que vão ser o júri, né? Vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão assistindo aí ao vivo pela internet ou vendo a gravação do vídeo depois, o resultado dessa discussão são vocês que vão dizer, vocês vão conduzir. Porque a minha proposta aqui é levantar possibilidades alternativas, fazer a gente pensar na correlação entre o que a gente entende como sendo responsabilidade social corporativa e o que a área de RH tem feito para endossar isso que a gente entende como sendo responsabilidade social corporativa. E a minha provocação é, a gente vai inocentar o RH sobre o que a gente vai entender aqui ou a gente vai culpar o RH sobre o que a gente vai entender aqui? Ou, se é possível, ainda uma terceira alternativa, né? Não é nem culpado nem inocente? Será que é assim mesmo? As coisas funcionam assim mesmo? Então, minha provocação aqui nessa noite é para você pensar junto comigo. Então, eu te convido desde já a gente pensar nesse tema. Esteja aberto e aberta para pensar, para provocar, para questionar, né? Eu vou trazer para você uma contextualização, eu vou trazer para você algumas referências, né, na linha do tempo, para a gente se localizar sobre o que a gente está falando, né, como a gente está entendendo essa questão de responsabilidade social corporativa. Eu vou tocar em alguns pontos que fazem parte da lógica do nosso sistema atual empresarial capitalista e trazer uma provocação como um contraponto, né, de alguns impactos que isso tem proporcionado no mercado de trabalho em relação a trabalho, em relação às pessoas. Então, no final, quero que você converse um pouquinho comigo, você possa debater um pouquinho comigo sobre essas possibilidades. Eu vou começar já pensando na... Se não ligar, não vai, né? Eu vou começar pensando no que a gente entende como responsabilidade social corporativa. E eu vou destacar para você desde já uma reflexão, te levar a pensar sobre o seguinte. Responsabilidade social corporativa são dois termos que não fazem sentido naturalmente um com o outro. A responsabilidade social, a noção, né, de responsabilidade social, não coincide com o termo corporativo naturalmente falando. E por que isso? A gente vai entender a responsabilidade social como sendo o nosso papel de assumir os impactos daquilo que a gente faz na sociedade. Até aí é mais ou menos uma ideia
um consenso, né? Uma ideia em comum. A questão é o quanto isso se efetiva na prática ou não. Mas a gente vai ver que responsabilidade social não faz sentido nessa lógica empresarial como a gente acha, né, que faz. Por isso eu vou destacar aqui esses dois termos, inicialmente. Responsabilidade social e o termo corporativo. Por que eu falo isso? Aí eu vou te pedir licença para eu dar alguns passos atrás, para a gente entender na linha do tempo como é que essa lógica vem se desenhando para a gente chegar até isso que a gente tem hoje como sendo responsabilidade social corporativa. Se a gente caminhar um pouquinho lá para trás, final do século XIX para o início do século XX, até meados ali da década de 1950, a gente tem um período que a gente chama de industrial, que é aquela fase de revolução industrial, né? A gente sai do modelo de trabalho, de produção agrícola para o modelo industrial. Essa mudança, né, de tecnologia, de forma de produção, ela traz a noção de que a questão social para a empresa se limita, né, ou se basta, é suficiente a empresa conceder geração de emprego, ativar a economia e pagar impostos. Isso, na lógica empresarial, já é o papel social. Porque o que foge a isso é papel da própria sociedade, né, da cidadania, ou é papel do Estado, de prover aquilo, né, que a empresa não tem o seu papel natural de prover. Lembrando que a gente entende que a empresa, né, o que a gente entende como empresa, a finalidade, o propósito maior de uma empresa é gerar lucro. Isso é ponto pacífico. Não quer dizer, e aqui deixa eu antecipar algumas coisas, por maior que seja a provocação que eu faça, a gente não deve tender, apesar de ser uma possibilidade, a gente não deve tender a achar que a gestão, que o meio empresarial em si é perverso por natureza. Não é essa a questão que eu estou levantando. A gente sabe sim que há práticas mais perversas, né? Mas há uma lógica no nosso meio empresarial que faz com que a gente entenda o porquê que algumas coisas não acontecem como a gente acha que deveriam acontecer, ok? Então, é só para localizar na sua mente essa discussão um pouquinho antes da gente continuar. Então, nessa lógica, nesse período, uma empresa fala que o seu papel social já é de gerar emprego, já é de pagar impostos, já é de ativar a economia. Estou cumprindo a minha obrigação com a sociedade. A minha contribuição para a sociedade é essa. Só que a partir dessa revolução tecnológica, e aí lembra que nesse período a gente está começando a colocar a tecnologia, né, novos modos de produção em prática, que até então, né, esse cenário é basicamente o que a gente chama de uma concorrência perfeita. A maioria das empresas de médio e pequeno porte, acesso à tecnologia razoavelmente igual, acesso à informação razoavelmente igual para todo o mercado, então a gente tem esse entendimento com maior sentido, né? Das crises econômicas para cá, das crises trabalhistas para cá, que essa intensificação desse novo modelo tecnológico vem colocando em prática, lembra aí que para quem estudou administração, para quem está estudando, né, o Fordismo traz um novo modelo de produção, mas com isso também o Ford traz, ele quebra alguns paradigmas, alguns problemas, como por exemplo a jornada de trabalho que era de 12, 14 horas, Ford traz essa jornada delimitada a 8 horas por dia. Ford propõe um pagamento de um salário mínimo a partir daí. Então a gente já tem algumas mudanças, né, inclusive no entendimento do que é o justo no meio empresarial, a partir dos problemas que a própria revolução começa a trazer para a gente, revolução tecnológica e produtiva. De novo, não se trata de perversidade, mas se trata de um impacto natural de mudança. Agora, de meados da década de 50 para frente, a gente tem outro período que a gente chama de era pós-industrial. Por quê? Começa a reação de ambientalistas, começa a reação de classes trabalhadoras, começa a reação de vários nichos da sociedade questionando esse propósito único de uma empresa de gerar lucro, simplesmente, de atender o interesse do seu acionista. A partir dessa nova pressão, vamos colocar esse termo assim, as empresas passam a enxergar a sua responsabilidade com outros agentes de mudança, né? Com outros agentes de interesse, os famosos stakeholders, né? Para quem está um pouco mais associado ao campo da gestão. Grupos de interesse que contribuem para a empresa de alguma forma, mas também esperam alguma contrapartida desse negócio de alguma forma. Esses grupos passam a questionar
se o propósito maior de geração de lucro realmente tem dado algum tipo de impacto positivo na sociedade. Afinal de contas, com essa expansão tecnológica, com essa expansão de lucro, acumulação, né, o incentivo ao consumismo, você passa a explorar mais recursos naturais, você passa a despejar mais resíduos na natureza, você passa a precisar de mais escalas de trabalho, perfis, né, de trabalhadores diferentes, enfim, todos esses impactos passam a ser questionados. As empresas, então, se veem na responsabilidade de atender a outros grupos de interesse que não apenas os acionistas. Então, a minha fonte de interesse, que era só acionista, passa agora a atender governo, ambientalistas, trabalhadores, organização, né, da sociedade civil, organizações específicas da sociedade civil. O perfil de trabalho muda, o perfil de gestão muda. A capacidade que eu tenho agora de atender outros interesses precisa ser maior do que simplesmente só dos acionistas. É um período pós-industrial. Não penso só mais na geração de dinheiro pelo dinheiro. Eu passo a entender que agora eu tenho que olhar para os impactos do que eu faço, porque estão me indicando que os impactos daquilo que eu faço não são impactos positivos para a sociedade como eu imaginava. No Brasil, que mudanças isso traz para a gente no nosso perfil de gestão? Na década de 60 para cá, 60, 70 para cá, a gente tem aí um período em que a gente lembra que foi do advento, digamos assim, da teologia da libertação, tanto para católicos quanto para evangélicos, né? Esse novo meio de você entender a responsabilidade de um para com o outro na sociedade, buscando mais justiça, tanto social quanto política, ela vai, de forma razoavelmente impactante, mudar a forma de gestão. Por quê? Empresários que são cristãos, isso não é uma crítica, tá? É uma ponderação. Empresários que são cristãos passam, a partir de então, entender que a sua responsabilidade para com o próximo tem que ser feita também a partir do negócio que você administra. Então, a figura daquela ação social pessoal, a minha visão de amor ao próximo, porque eu preciso pensar no bem-estar da sociedade, eu preciso fazer alguma coisa para quem tem menos, que era somente individual, passa a fazer parte de uma cultura que agora é organizacional. Afinal de contas, o dono dessa empresa passa a mudar a sua forma de pensar e isso reflete na filosofia do seu negócio. Então, a responsabilidade social, ela passa a tomar uma forma que não é mais simplesmente de gerar emprego, não é simplesmente mais de gerar economia, nem mais de pagar impostos. A responsabilidade social passa a ser uma espécie de culpa de compensação. Precisamos fazer alguma coisa para compensar aquilo que a sociedade precisa e que não tem. Se o governo não dá conta, precisamos fazer alguma coisa. Se as organizações civis não dão conta, precisamos fazer alguma coisa. Então, no Brasil especificamente, essa influência da fé nos negócios não é uma influência que eu vou chamar de adequada. Por que não é adequada? Eu falo adequada para não falar certo, porque a nossa questão aqui não é o certo e errado, é o adequado ou inadequado. Porque a noção de responsabilidade social na empresa, ela, nessa ótica da compensação, não resolve os problemas como se esperava que resolvesse. Vou dar um exemplo. Se a minha empresa ela desmata, porque eu preciso trabalhar com celulose, se é mais difícil plantar árvores, se é mais difícil eu compensar a questão ambiental, então eu vou compensar ajudando as criancinhas com câncer. Até então, alguma coisa de errado? Não necessariamente. É uma ação social, é uma ação de responsabilização por alguma coisa, né? Alguma mazela da sociedade, né? Algum espaço que não está trabalhado, que a empresa se responsabiliza em trabalhar, mas isso não resolve a questão do negócio, da lógica empresarial. Por quê? Porque essa ação social, ela não minimiza os impactos negativos do que eu faço, mas ela busca apenas compensar. Eu, entre aspas, destruo alguma coisa com uma mão, em outra eu compenso de alguma outra forma. Isso se perdura até hoje. Essa é a grande visão de responsabilidade social que as nossas empresas ainda têm. E é uma visão que
me arrisco a dizer que precisa ser mudada. E precisa não porque eu acho, mas porque nossos estudos nas últimas décadas, 10, 15 anos, vem enfatizando isso porque a gente precisa de uma outra visão de questão social, de noção social. Eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui na frente para você entender melhor, mas já de antemão para você entender que dessa época para cá, no Brasil, de 60 e 70, a gente passa a ter uma visão de ação social, de compensação. É uma coisa um pouco mais filantrópica. Então, o meu negócio não muda a forma de agir, né? O como ele faz, a forma como faz. O que muda é a minha compensação, um favor, entre aspas, por aquilo que eu estou fazendo. Essa visão é ideal? Lanço a pergunta para a gente poder pensar. Como eu já adiantei aqui, né, pode não ser tão ideal assim. Final dos anos 80, a gente já tem aí um comportamento que passa a incorporar uma visão que é um pouco perigosa. É natural no sistema, nosso sistema, na lógica empresarial, é natural, mas não quer dizer que seja suficiente. Por que eu chamo de não é suficiente? Porque a gente passa a entender a responsabilidade social como um negócio, uma visão estratégica. Já que é uma ação social, pare e pensa, uma ação social individual nossa, né? Se a gente sai daqui, passa na padaria da esquina, eu posso mudar o mundo? Eu posso acabar com a Cracolândia? Eu posso acabar com o tráfico de drogas? Eu posso acabar com a corrupção? Não. Então eu faço aquilo que está ao meu alcance para fazer. Em geral, quando a gente fala isso que está ao meu alcance para fazer, é quando a gente percebe que, na verdade, eu escolho aquilo que eu posso fazer. Cada um de nós pode fazer muito, em muitas esferas, mas a gente às vezes escolhe algo para fazer pensando que aquilo é nosso cumprimento, nosso papel social. Aí eu passo ali na esquina e dou comida para um mendigo que está na porta da padaria. É uma ação social. Me sinto mais responsável socialmente porque eu ajudei um mendigo na porta da padaria. Nada contra essa ação específica, mas ela em si não resolve a sua questão social, a sua noção de responsabilidade social. Eu posso, de repente, estar jogando comida fora em casa, né? Vou continuar o mesmo exemplo. Não mudo meu comportamento de desperdiçar comida, mas eu dou comida para quem precisa lá na porta da padaria. Essa noção, ela começa a contaminar uma visão empresarial também. É assim que a gente continua pensando até hoje. Então, a gente começa a ver que os negócios vão direcionar uma ação social para aquilo que, na verdade, pode me dar um retorno, inclusive financeiro. Então, eu passo a entender uma responsabilidade social, na lógica empresarial, como sendo uma compensação à sociedade por algo que a sociedade precisa, mas que, ao mesmo tempo, me gere algum tipo de retorno financeiro. Porque, afinal de contas, eu sou uma organização empresarial. Então, é essa lógica que vem predominando desde a década de 80 para cá. Qual é o problema nisso? A gente tem, para entender um pouquinho melhor essa noção de responsabilidade social, duas noções aí dentro desse conceito que precisam estar claros para a gente poder entender até que ponto as nossas empresas estão cooperando de fato ou não para um impacto social mais benéfico ou não. A primeira noção é de filantropia empresarial. O que é uma filantropia empresarial? É exatamente isso que a gente acabou de pensar agora há pouco, né? É a ação social de uma natureza mais assistencialista, caridosa e predominantemente temporária. Essa expressão temporária, ela é crucial para a gente levantar possíveis críticas ou ponderações ao que a gente entende como responsabilidade social. Porque, afinal de contas, uma empresa ser socialmente responsável precisa ser algo permanente. Porque os impactos do que eu faço são impactos permanentes. Enquanto eu estou atuando como empresa, eu estou gerando impacto permanente. Então, como é que eu posso compensar temporariamente o impacto permanente que eu posso estar causando? É uma questão que a gente tem que pensar no meio da gestão. Ela pode ser realizada por meio de doações financeiras ou materiais. É o conceito em que a gente se sente mais confortável, que a gente mais se acomoda. Porque é muito fácil a gente falar que trabalha a responsabilidade social por meio de uma filantropia. Eu ajudo umas criancinhas com câncer, eu ajudo o asilo não sei da onde, eu ajudo o reciclar lixo não sei da onde, mas eu não mudo efetivamente as práticas que eu tenho como empresa e que geram impacto negativo na sociedade. Esse é um ponto para a gente pensar. A outra questão é o que a gente chama de cidadania empresarial.
que é um pouquinho mais amplo, né, o pensamento. O que é isso? Envolvimento da empresa em programas sociais de participação comunitária por meio de incentivo ao trabalho voluntário. É a participação ativa empresarial na vida das suas cidades e comunidades. É quando eu incentivo as pessoas que trabalham para mim a ter um novo propósito além da empresa. Eu uso a minha força de trabalho para que, por meio do trabalho que cada um realiza, cada um dê um pouco mais de si, de forma voluntária, para mudar um pouco o impacto que causa na sociedade. Então, aí a gente começa a fazer, geralmente, parcerias com ONGs, né, com algum tipo de associação de moradores, para colaborar com alguns trabalhos, né, e inserir o nosso quadro de funcionários nessas atividades. E a gente fala que a gente está fazendo, então, responsabilidade social. São duas noções que estão dentro desse grande conceito, que são fatos, que são legítimas, mas que ainda não respondem àquela nossa questão. Isso é suficiente para a gente conseguir mudar o nosso impacto na sociedade? Isso é suficiente para que eu continue trabalhando como empresa, gerando lucro, mas minimizando os impactos negativos do que eu faço? Vamos começar a pensar nisso, então. O que isso gera para a gente no campo da gestão? Isso gera uma noção estratégica que a gente chama de gestão do risco social. E eu tento trabalhar isso com algum cuidado para não julgar um conceito que é comum, que faz parte da nossa lógica, mas que precisa de algumas ponderações. O que é a gestão do risco social? É quando eu começo a deixar um pouquinho de lado a questão comercial, financeira do meu negócio e passo a dar mais crédito ou vislumbrar outras possibilidades no campo político. Político não partidário, tá? Político no sentido do povo, para a população. O que essa comunidade onde a minha empresa está localizada, o que ela quer? Que tipo de impacto eu posso ter como retorno negativo dessa comunidade? Se eu sou uma indústria, será que essa comunidade ao meu redor pode começar a me acionar por vários meios, sejam eles judiciais ou não, por conta da poluição que eu possa causar? Se eu acho que sim, então eu vou começar a sondar, antes de fazer qualquer coisa, eu vou começar a sondar no meio dessa população o que seria um impacto positivo. O que ela espera que eu faça para que isso não gere tantos transtornos como eu acho que vai causar. É uma antecipação dos riscos ao negócio. É uma antecipação daquilo que pode afetar financeiramente de forma negativa o meu negócio. E eu trabalho, então, para minimizar esses riscos, para aí sim continuar, então, trabalhando e efetivando a minha prática empresarial. Algum problema nisso? Nessa lógica, como a gente está falando, não. O problema é que a pergunta continua. Isso resolve os nossos problemas sociais, dos impactos que a gente faz na sociedade? Porque eu vou fazer isso simplesmente para aqueles problemas em que eu estou entrando com o meu negócio. A minha preocupação, na verdade, não é com o bem-estar social. A minha preocupação continua sendo com a imagem, a reputação da empresa e o quanto isso pode afetar financeiramente a minha empresa. Afinal de contas, é um negócio. O propósito continua sendo financeiro. Então, é uma estratégia que a gente chama de extramuros. Eu começo a entrar em questões como, por exemplo, diversidade, apoio a causas do público LGBT, diferença, minimização da diferença de raça, de cor, raça dentro das empresas, minimizar a diferença de gênero, homens e mulheres. Então, eu começo a entrar politicamente em algumas causas para que a minha imagem possa ser uma imagem de uma empresa que se antecipa a esses riscos e já fala com a sociedade ou fala com os grupos civis que é uma empresa que está preocupada com essa questão, com o trabalho escravo, por exemplo. Eu estou preocupado com essas questões, eu apoio políticas públicas e iniciativas privadas de combate a esses problemas e assim eu minimizo os efeitos negativos daquilo que pode vir contra mim. Isso a gente chama de gestão do risco social. A gente busca, então, um caminho ético para ganhar dinheiro.
Só que quando a gente entra nessa questão ética, não vou aqui fazer nenhum resgate teórico do que é ética, porque seria gigantesco, né, o tamanho da gente pensar nessa proposição, desde a filosofia até qualquer outro campo social, mas naquilo minimamente que você entende como ética, a ética vai ser usada, na verdade, para os negócios, não como a gente imagina que seria. Mas a gente vai imaginar a ética, na verdade, a gente está acostumado a ouvir isso, inclusive dentro dos campos organizacionais, que a ética melhora o clima da empresa, o clima interno da empresa. Consequentemente, então, a ética melhora o quê? A produtividade. A ética, ela melhora a imagem da empresa. Consequentemente, ela melhora as vendas. Ora, a ética, ela é eficiente. Ela melhora a forma de eu fazer o meu negócio. Afinal de contas, então, a ética vende. Isso é ético? Minha pergunta. Não quero que você fale nem sim nem não, mas pense. Pense até na sua iniciativa individual, né? Dentro da sociedade, o que é ético ou não, porque isso também vai muito no nosso parâmetro do que é ético ou não. A questão quando a gente usa a ética para ganhar dinheiro é porque a ética ela vira um mecanismo instrumental e não um fim. Eu uso a ética para chegar a um fim. E, na verdade, eu não mudo as coisas que eu faço porque, afinal de contas, eu preciso ser ético. Entende? A ética deixou de ser a finalidade. Eu deixo de fazer certas coisas porque não vão me dar um bom dinheiro. Agora, para me dar um bom dinheiro, eu uso a ética para isso. E usar a ética é usar a ética no discurso, no posicionamento, não necessariamente nas práticas. Porque, afinal de contas, o que cola, né, para a sociedade é o meu posicionamento de antecipação. Porque a sociedade olha muito o que você fala em relação ao que você faz, e não só para o que você faz. O que a gente pode entender com isso como impacto no RH? O RH, ele entra nessa história trabalhando essa lógica, né, de bem comum, essa lógica de uma visão compartilhada no que a gente chama de engajamento. Eu passo a engajar as pessoas no trabalho com um propósito maior do que simplesmente aquele de ganhar dinheiro, fazer a empresa ganhar dinheiro e eu ganhar meu salário. Afinal de contas, essa visão era aquela visão de responsabilidade social lá de trás, final do século XIX para o século XX, em que a empresa faz gerar dinheiro e economia, é minha função social. E a pessoa que trabalha na empresa, eu tenho meu dinheiro, logo eu estou cumprindo minha função social, porque eu também pago meus impostos. Agora, a gente precisa de um propósito a mais. Não basta só ter emprego, não basta só eu estar empregado e gerar o meu dinheiro ou gerar economia com o meu salário. Eu preciso fazer alguma coisa para a sociedade através do meu trabalho. E nisso a gente começa então a ver um engajamento no trabalho vinculado a essa lógica de bem comum, de filantropia, não necessariamente de mudança de prática. A necessidade de produzir um sentido ao trabalho, aquilo que eu faço tem que ter um sentido maior para mim, além de geração de lucro, vincular aspirações individuais à visão do bem comum. O que é bom para mim, mas nem tudo que é bom para mim é suficiente para eu atender o outro, o próximo. Logo, eu preciso, além de ter aquilo que é bom para mim, fazer algo para o próximo. Então, eu fico engajado em um propósito maior do que a geração de lucro para poder gerar algum impacto positivo na sociedade, além do negócio da empresa. É o imaginário de compartilhar um sonho. E aí a gente entra no campo das utopias, porque a gente começa a usar um discurso de objetivos que não são tão alcançáveis assim, mas que fazem a gente caminhar juntos. A gente começa a compartilhar uma visão em comum que não necessariamente é uma visão prática, uma visão planejada e muito menos efetiva. Mas só o fato de a gente estar engajado nessa causa, nessa visão, já nos dá a sensação de estarmos trabalhando a nossa responsabilidade social. Então a gente vai ouvir muito na nossa lógica empresarial termos como descentralização, para gerar autonomia, para você conseguir fazer mudanças ou criar soluções no seu trabalho, meritocracia, quem faz mais merece mais. Inclusive, nessa questão do campo social, se você hoje vai procurar um emprego, o recrutamento, né, que a gente tem hoje na prática valoriza muito as questões voluntárias.
Se você trabalha, né, em alguma questão, uma causa voluntária, seja religiosa, ou no campo de algum ativismo ambiental, social, se você tem isso no seu currículo, você já sai na frente. A meritocracia passa a valorizar o engajamento naquilo que é uma demanda social. Projetos, empreendedorismo. Aliás, empreendedorismo hoje virou um termo muito banalizado. Eu não costumo ler muitas biografias, mas alguma coisa, né, do que eu já li sobre Steve Jobs, sobre Ike Batista, e aqui sem qualquer antecipação de visão sobre a figura de Ike Batista, né, fora o que a gente já sabe, né, mais recente, mas olhando a trajetória empreendedora, aquela noção de ética que a gente falou agora há pouco, né, ela se dilui muito fácil nessa questão de empreendedorismo. Porque se você procurar saber, na história do Steve Jobs, ele fala que o espírito empreendedor dele era tão precoce que um dos primeiros inventos dele foi criar uma caixa que roubava sinal de comunicação, né, de telefonia, para que ele conseguisse usar o mesmo sinal sem pagar as tarifas. Algo do tipo. E isso é chamado de empreendedorismo. Ike Batista contrabandeava peças preciosas para poder vender aqui no mercado nacional. É empreendedorismo. Isso é vendido como empreendedorismo. Aquela ética que a gente falou lá atrás, ela aparece aí nessas histórias. A ética que vende. Porque se eu sou ético, eu trago essa ética, eu direciono para aquilo que me é favorável. E não necessariamente para o outro. Porque a nossa noção de ética precisa ser aquilo que eu penso no outro nas minhas decisões. E não simplesmente eu faço porque é bom para mim, porque me convém, porque é confortável para mim. Então, essa noção de ética no empreendedorismo, ela vai aparecer porque, olha, se a gente cria novas soluções, se a gente cria os famosos jeitinhos, isso é empreender. É assumir risco. E que risco, né? Ainda mais contrabandeando peça. Roubando sinal de operadores de comunicação. Agora, será que essa ética, de fato, ela se efetiva como a gente espera? Ela respeita o limite do outro? Principalmente, aí eu chego no termo do voluntariado, que a gente falou agora há pouco, porque o voluntariado vai entrar na questão do RH como a principal ferramenta de engajamento. Você precisa se dedicar, você precisa fazer trabalhos voluntários, só que esse trabalho voluntário ele se dilui em várias frentes, inclusive o trabalho empresarial, o seu trabalho que você faz, a sua função profissional. O voluntariado ele não é simplesmente aquilo que você faz fora da empresa, mas o voluntariado passa a ser o que você faz também dentro da empresa. As horas extras que você dedica para projetos que a empresa tem, porque afinal de contas você agora está engajado nesse novo propósito da empresa que é ser mais responsável socialmente. Então, logo você trabalhando mais para que a empresa consiga alcançar essa finalidade ética, porque a ética vende, afinal de contas, então você está cumprindo o seu papel de responsabilidade social. Esse é o discurso que o RH tem passado na prática, que é um discurso que vende. Eu me sinto, então, um funcionário mais útil, um funcionário mais engajado na empresa e eu participo dessa visão compartilhada de uma causa social, porque, afinal de contas, eu entrego mais o meu trabalho sem a devida remuneração para que, a partir daí, então, a minha empresa consiga cumprir esses projetos sociais ou esse discurso de projeto social que a empresa tem praticado. Com isso, a gente tem, nesse mercado, né, nessa lógica, uma valorização, então, desses espaços de gestão do risco social. A gente passa a valorizar empresas que pensam em questões sustentáveis, que pensam em responsabilidade social. A gente passa a valorizar empresas que adotam esse discurso, né, antecipado de entrar em demandas sociais. A Bolsa de Valores de São Paulo tem um índice chamado de Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE. Esse índice ele é medido são vários questionários de várias dimensões, ambiental, social, econômica, e a partir das respostas que algumas empresas, né, que trabalham suas ações na Bolsa de Valores, a partir dessas respostas do que as empresas estão fazendo no que a gente entende como sustentabilidade, como responsabilidade social, quanto mais essas empresas respondem positivamente às ações de uma empresa socialmente responsável,
mais ela participa de um grupo seleto de investimento. Ou seja, o ISE nada mais é do que uma carteira seleta, são empresas selecionadas, entre aspas, com as melhores práticas de governança corporativa e de sustentabilidade. São empresas reconhecidas no mercado como empresas que prezam pela responsabilidade social naquilo que elas fazem, suas estratégias empresariais. E aí, a última carteira definida, que é a carteira de 2018, cita essas empresas aí como sendo as empresas que trabalham ações na Bolsa de Valores de São Paulo e que são empresas reconhecidamente como empresas responsáveis socialmente, além de questões ambientais, né, questões econômicas e tudo mais. São empresas que, através da sua prática ou do seu discurso, da sua estratégia, começam a financiarizar as suas ações. Quanto mais eu invisto em responsabilidade social, quanto mais eu invisto em sustentabilidade, mais dinheiro eu ganho na Bolsa de Valores. Mais estrelinhas, digamos assim, eu ganho com os meus investidores. Então, a estratégia da gestão do risco social, ela passa a ser uma estratégia que me dá retorno financeiro, literalmente. O engajamento das pessoas no trabalho passa a ser um engajamento que me dá retorno financeiro. Essa é a lógica. Se é boa ou não, a gente está questionando, mas essa é a lógica. Não se trata de perversidade. Se trata de uma lógica em que tudo vai convergir sempre para a financiarização das ações que a gente faz como empresa. E aí, em algumas dimensões, né, desse questionário, na dimensão social, em alguns indicadores dessa dimensão social, a gente tem algumas questões em que as empresas respondem o que elas estão fazendo. E aí eu vou passar aqui para vocês algumas dessas questões para vocês terem uma ideia do que as empresas estão respondendo ou em que elas estão pensando, ou para a gente enxergar essa lógica a partir de agora dessas respostas dessas empresas. Então, por exemplo, no indicador social, o ISE, né, pergunta para a empresa assim: marque aí os temas para os quais a companhia possui um compromisso formal. E aí são dados vários temas. A empresa pode marcar 1, 2, 3, 4 ou todos eles. Em outras palavras, me diga você, empresa, com quais desses temas você adotou um compromisso formal na sua prática empresarial. 100% das empresas marcaram todas as opções. Então, todas aquelas empresas, são 30 nessa carteira 2018, todas essas 30 empresas, de vários setores diferentes, falam o seguinte: eu assumo um compromisso no meu negócio com a erradicação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado, combate à prática de discriminação em qualquer forma, valorização da diversidade, prevenção do assédio moral, assédio sexual, respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva. Todas elas falam que elas adotam esse compromisso com todas essas frentes. Até aí, ótimo, certo? Realmente são, de fato, empresas que merecem algum reconhecimento por isso, que a gente espera. Uma outra questão. O ISE pergunta para essas empresas: o compromisso com a valorização da diversidade em matéria de emprego e ocupação abrange que tipo de atividade? Ou seja, esse compromisso que você diz que você assume, você faz isso através de quais frentes de trabalho? Todas elas voltadas na área de RH, logicamente. Seleção e contratação, promoção, treinamento ou sensibilização dos funcionários. A empresa pode marcar 1, 2 ou 3 ou todas essas ações. 100% delas falam que valorizam esse tipo de compromisso na seleção e na contratação. 77% falam que fazem isso na promoção, 92% nos restantes das ações. Claro, né, como são opções, né, múltiplas, esse resultado não dá 100%, né, porque não é uma opção única. Então, a empresa pode optar por mais de uma alternativa aí em suas ações. Até aí também, ótimo. Né? A lógica empresarial diz que está praticando ou assume esse compromisso nessas frentes de trabalho, todas envolvidas com a área de recursos humanos. Outro indicador: em relação à preocupação com a qualidade de vida de seus funcionários, a companhia oferece benefícios como opção de alimentos, conscientiza, informa e estimula seus funcionários, acompanha a situação de seus funcionários quanto a aspectos relacionados à qualidade de vida, possui programas que incentivam a redução de horas extras e equilíbrio. Aí a gente tem essas respostas aqui. Todas elas assumem um compromisso
em relação à preocupação à qualidade de vida com as 3 primeiras ações. 73% delas assumem o compromisso com programas que incentivam a redução de horas extras e equilíbrio entre carga horária disponível e demanda de trabalho. Aqui começa, eu chamo a atenção para esse desnível, digamos assim, né, de ações, porque se você se lembra que a gente comentou agora há pouco, o engajamento busca fazer com que você se entregue um pouco mais ao trabalho pensando nessa visão de bem comum. Ora, se você se entrega mais, é natural a gente entender que nessa lógica não são todas as empresas que vão incentivar a redução de carga extra de trabalho. Por isso, não são 100% delas que assumem esse compromisso. Faz sentido nessa lógica. A companhia incentiva o voluntariado por meio de programa estruturado, incluindo monitoramento, avaliação, respeitando as aptidões e desejos dos funcionários. 94% das empresas investem em voluntariado. 6% delas não. Então, 94% diz que engajam as pessoas no voluntariado, naquela ação solidária. Lembra lá atrás que a gente falou de filantropia? A filantropia empresarial, ela é temporária. Então, eu estou sempre engajando as pessoas pontualmente a entregarem algum tipo de serviço ou se envolverem com algum tipo de trabalho extraprofissional para que elas cumpram esse papel, né, no sentido da gente efetivar essas tais estratégias que a gente fala de risco social. Então, eu me comprometo e eu faço com que as pessoas, né, do meu quadro interno se envolvam o máximo possível para que essas estratégias possam ser efetivadas através de ações profissionais, ações de trabalho. Em relação à diferença de proporção entre cargos de gerência ocupados por homens e mulheres, como é que é o seu perfil da companhia? 67% delas diz que não tem metas. Aqui a coisa começa a mudar um pouco de figura. Ora, se lá atrás eu falo, né, eu como empresa, que eu assumo um compromisso formal com valorização da diversidade, com qualquer tipo de combate à discriminação, se eu tenho uma política, se eu tenho uma estratégia, se eu tenho um plano nesse sentido, desse compromisso formal, como é que eu não tenho meta para isso? Eu tenho um problema aí. Nem que seja um problema conceitual, mas eu tenho um problema de gestão, porque quem trabalha com gestão sabe que qualquer estratégia que você faça ou plano que você elabore tem uma meta para você cumprir. Não existe uma estratégia ou um plano sem meta. Agora, estranha para a gente que 100% das empresas assumem um compromisso formal, mas não efetivem metas práticas para que esse compromisso se efetive na prática. 8% delas não apresentam metas, pois já estão, né, no nível ideal de proporção em cargos de gerência entre homens, distribuição, né, de gênero entre homens e mulheres. 23% tem como meta de médio prazo reduzir essa diferença, né, a um valor entre 90% e 110%, e 2% tenta colocar isso dentro dessa faixa de 90% a 110%. Ou seja, as duas primeiras opções buscam equilibrar, né, esse nível de proporção de uma forma ou de outra. Ou para reduzir a diferença, seja de 90%, eu tenho 90% de diferença, eu quero diminuir essa diferença. Ou ajustar, né, botar entre 49% e 51%, 48% e 52% de proporção. Isso em cargos de gerência. O questionário também pergunta a mesma coisa para cargos de direção, que não coloquei aqui para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Mas o movimento da resposta é exatamente o mesmo. A maior parte das empresas não possuem metas. Em relação à diferença de proporção entre cargos de gerência, agora para a questão de raça e cor. 85% das empresas também não têm metas para reduzir essa diferença de ocupação de cargos de gerência entre pessoas de raças e cores diferentes. Ora, de novo, se eu tenho um compromisso formal de valorização, né, da diversidade e um compromisso no combate a qualquer tipo de discriminação, como é que eu não tenho meta para reduzir a diferença, né, de proporção em cargos de gestão de pessoas de cores diferentes?
E aí vem uma alegação que a gente sabe que existe, que é real, mas que não justifica a ausência de meta, porque meta é uma coisa que você tem para perseguir, para atingir. Você pode atingir ou não, e aí você vai ter a sua justificativa. Mas a alegação maior que a gente costuma ouvir no nosso mercado, principalmente pelo RH, é: a gente não olha a cor da pele, a gente olha simplesmente a competência técnica. A questão de mérito. Vai ocupar o carro quem tem mais mérito, quem tem mais competência. Ótimo. Isso é muito bonitinho na teoria. Mas o que a empresa faz para que essa diferença possa ir minimizando? Existe algum tipo de valorização, né, dentro da própria empresa, de preparação para que essa ocupação seja um pouco mais proporcional? É isso que o relatório está perguntando. E é essa discrepância que aparece. Porque se a gente fala que tem uma política de diversidade, valorização, diversidade e combate à discriminação, eu minimamente preciso ter metas para conseguir fazer isso. E a maioria das empresas, nesse caso, 85% delas, uma maioria esmagadora, não possuem metas. Porque se ancoram na justificativa de que a gente simplesmente olha para a capacidade técnica. E isso não basta. Isso não é suficiente. Lembra que eu falei? Gestão do risco social. Eu me antecipo dizendo que eu valorizo, né? Eu abraço a causa de que negros e brancos precisam ter mesmas oportunidades, mas eu não tenho nenhuma prática efetiva para fazer com que essa desigualdade possa desaparecer. Então, o meu papel de impacto social real não está aparecendo, mas simplesmente um discurso. Eu abraço a causa, eu apoio quem apoia, eu apoio quem faz, mas eu não faço. Questão lá do mendigo na porta da padaria e eu desperdiçando comida em casa. Ok? A companhia cumpre a legislação relativa à contratação de pessoas com deficiência? 63% sim. As que não estavam cumprindo e passaram a cumprir porque foram acionadas judicialmente por algum caso específico, né, que são os TACs, termo de ajustamento de conduta, 23%, 10% não e 2% não se aplicam porque o controle da empresa é no exterior. O que isso quer dizer? A maioria das empresas, ela sim, ela cumpre a questão de contratação com pessoas com deficiência. Se você olhar mais a fundo nos relatórios dessas empresas, a contratação ela acontece. Agora, o treinamento e a promoção, nem sempre. Então, é a questão, de novo, eu adoto uma estratégia me antecipando, já que vão reclamar que eu não dou oportunidade para os deficientes, então sim, eu cumpro, eu faço. Mas o que eu faço com esse deficiente propriamente dito? Quase nada, né? Ou muito pouco. Depende de como você quer olhar o mesmo resultado. Né? Quase nada se você quer ser mais radical, ou muito pouco se você quer ser um pouco mais, usar um pouco mais de eufemismo. A questão aqui, repara, que eu entrei na legislação. Existe legislação para equilibrar a diferença de gênero nas organizações? Não. Existe legislação para equilibrar a questão de raça e cor? Não. Existe legislação para contratar pessoas com deficiência? Sim. Então, meu papel social é cumprir a legislação. Fazendo isso, eu estou cumprindo com a minha responsabilidade social. Estou contribuindo para o bem da sociedade. Mas, se não tiver legislação, o que depende só de mim, as minhas respostas mostram que eu não estou investindo tanto assim como poderia investir. O percentual de aprendizes contratados na companhia corresponde a no mínimo 5%, no máximo 15%? 73% sim. As que estão com termo de ajustamento de conduta, 6%, 29% não, apesar de ser quase um terço, né? Alto, mas nós temos uma boa parte das empresas, 2/3 praticamente, cumprindo a legislação para menores aprendizes. De novo, é legislação. Se é legislação, eu cumpro. Então, meu papel social é cumprir a legislação, pagar meus impostos, gerar emprego, e nisso eu estou contribuindo para o bem da sociedade. Será? A gente tem um problema conceitual nesse cenário. Existe uma luta entre discurso e prática. E essa luta ela pode ser melhor percebida quando a gente compara dois tipos de relatório. Eu mostrei para vocês aqui o ranking, né, a carteira das empresas que fazem parte do EASY. São empresas reconhecidas com melhores práticas sustentáveis, que, em tese, investem bem em responsabilidade social. Mas existe um outro ranking que a gente precisa consultar também, que é o ranking do Superior Tribunal de Trabalho das empresas com maiores acionamentos judiciais. Isso eu venho comentando em algumas falas que eu tenho
tido a oportunidade de participar em pequenos seminários, salas de aula, pesquisas e tal, essa comparação ela é uma comparação estranha, no mínimo. Porque, claro, não são todas as empresas do Easy, mas boa parte dessas empresas, e boa parte é subjetivo, claro, mas para mim, né, na minha leitura, nenhuma dessas empresas deveria estar no ranking do Tribunal Superior do Trabalho. Mas uma boa parte delas, eu me arrisco a dizer, boa parte, está figurando a lista dos maiores litigantes no Tribunal Superior do Trabalho. Não trouxe aqui essa lista porque não é o meu objetivo aqui atacar nenhuma empresa. E você pode consultar. Né? Para quem está vendo online, pode abrir aí a aba do seu navegador e buscar lá no seu navegador, no seu site de busca. Bota lá, ranking das partes TST. Você vai achar quais são essas empresas que fazem parte da lista dos 20 maiores litigantes. Compara com a lista, com a carteira do Ibovespa e você vai ver que algumas empresas estão nas duas listas. Isso chama a atenção da gente exatamente para essa ponderação, essa provocação que a gente está fazendo desde o início. O que a gente faz está se efetivando em prática de trabalho? O que a gente faz como engajamento, como voluntariado, está gerando um retorno positivo em relação à qualidade de vida e nível de trabalho das pessoas nas empresas? Se eu comparar as duas listas, eu vou falar, não está sendo suficiente. E mais do que isso, existe um contrassenso que me diz que a banalização na nossa precariedade do trabalho está aumentando cada vez mais. Porque a gente vai entender que, ora, se a empresa é responsável socialmente para alguns quesitos, qualquer efeito negativo que uma pessoa passa no trabalho faz parte, o sistema é assim. É assim mesmo, o trabalho é duro, a vida é dura, o mercado é assim. Se você assistiu O Aprendiz, tem muita gente que sabe que eu bato de vez em quando naquele programa Aprendiz. Tem muitas coisas boas ali, né, em termos de técnicas, é um laboratório de gestão, prática de gestão, mas, por outro lado, tem umas incoerências que eu acho muito interessantes. Essa questão de assédio moral, essa questão de que o mercado é assim, de que a pressão é assim, que para você conseguir uma boa oportunidade você tem que superar e aguentar isso tudo como isso é banalizado, é a mensagem clara, o sistema é assim. Só que não tem que ser assim. A questão é essa, qual é a nossa responsabilidade social de fato se as nossas práticas de RH estão endossando uma precariedade? Essa lista do Tribunal Superior do Trabalho vai dizer isso para a gente. E vou um pouco mais além. Vou aqui dar um spoiler sem falar nome de empresa, mas falo o setor. Setor bancário. O setor bancário tem sido um setor campeão de acionamentos judiciais no trabalho. Não foram poucas as vezes, né, já contei isso em salas de aula, alguns eventos, não foram poucas as vezes que na época que eu ia à agência falar com o meu gerente, ele me pedia, poxa, Wagner, não dá para me ajudar a comprar aí um seguro para sua residência, um seguro de vida? Daqui a 3 meses eu cancelo, mas é só para bater minha meta. É essa supervalorização de meta ou supervalorização de entrega, porque afinal de contas o banco trabalha e abraça questões, né, sociais, então por isso ele precisa cada vez mais investir no seu próprio trabalho. Isso está gerando um cenário que a gente está chamando de natural. Pode não ser. Afinal das contas, será que a gente consegue sobreviver? Existe uma empresa fazendo bem o que tem que fazer? Claro que existe. E isso só ratifica o nosso contraponto. Não é porque a nossa lógica empresarial ela tem esse sentido de que para eu gerar lucro eu preciso explorar alguma coisa e deixar os pedaços para trás. Há empresas que conseguem no mesmo sistema gerar lucro e conseguir fazer um impacto social responsável, literalmente falando. Eu trago 2 exemplos aqui para vocês, vou colocar 2 vídeos daqui a pouquinho. Uma sobre uma loja, uma rede, né? uma empresa, uma rede varejista de vestuário nossa, brasileira, e uma outra americana, para pegar 2 contextos diferentes para você ter uma noção de como é que isso pode funcionar no mesmo sistema. A Reserva, no Dia das Mães, né? Muitos de vocês sabem disso, no Dia das Mães, a Reserva fez uma campanha publicitária, uma campanha de marketing para externar a ação de RH trabalhista que ela faz com seus funcionários, em que ela diz exatamente isso aqui. Hoje não abrimos. No Dia das Mães. Por quê? Porque os nossos funcionários estão passando o Dia das Mães com as suas mães.
Se eu for entrar naquela lógica empresarial, que é aquela lógica da era industrial lá do final do século XIX, né, para o século XX, eu vou entender que, não, mas se há uma oportunidade de vender mais, temos que vender mais. Então vamos engajar as pessoas num trabalho, numa hora extra, né, abrindo mão da sua vida social para o trabalho, porque afinal de contas nosso impacto social pode ser tamanho. Naquela lógica, aqui a gente não consegue mais encontrar um respaldo, porque a gente consegue ver que é possível sobreviver no mesmo mercado com práticas diferentes. E a Patagônia, que é uma empresa americana, na mesma rede, no mesmo negócio de vestuário, ela tem todo o seu negócio montado sobre questões que são cruciais no que a gente chama de responsabilidade social. Vocês vão ver um pouquinho mais no vídeo que eu vou colocar daqui a pouco, mas eu trouxe para cá uma notícia que saiu agora, no mês de abril de 2019, dizendo que o dinheiro da sua empresa é sujo, então a Patagônia não quer. A Patagônia está fechando, eu acho isso super interessante, porque se a gente entrar em sala de aula hoje, né, e falar no nosso campo da administração, e falar que uma empresa tem a capacidade de falar para o seu investidor, não quer o seu dinheiro, você fala, é suicídio. Ela não quer sobreviver no mercado, ela não quer concorrer. E a Patagônia está fazendo exatamente isso. Se o seu investidor tem um dinheiro sujo, entenda-se como sujo qualquer coisa que dê indício ou efetivação de uma prática que é contrária a um cenário sustentável, seja ambiental, econômico ou social, a Patagônia diz, eu não quero o seu dinheiro, muito obrigado. Ela consegue sobreviver até hoje. Então, eu vou colocar para vocês aqui 2 vídeos. Primeiro da reserva, para você ver como é que ela montou essa campanha publicitária, como é que ela investe nessa campanha, qual é o posicionamento dela sobre responsabilidade social interna, pensando efetivamente no que é ideal para o seu funcionário, pensando no limite. Claro, com isso eu não estou dizendo que ela é perfeita, tá? Estou destacando práticas que são exemplos para a gente poder ver uma outra alternativa fora dessa lógica que a gente está sempre pensando, sendo pressionado a pensar. Então, ela vende essa imagem, mas ela não vende como aquela ética que vende, né? Ela não vende a ética para ganhar dinheiro. Ela vende para dizer, eu ganho dinheiro fazendo certo. Eu consigo ganhar dinheiro deixando meu funcionário passar o Dia das Mães com a mãe dele. Então, por isso, cliente, vem comprar outro dia. Hoje, não. E a Patagônia, para você entender o negócio dela, como é que ela montou todo o negócio dela. Aí sim, um vídeo um pouquinho mais longo da Patagônia, mas a gente consegue ver do início ao fim. Para você entender como é que um negócio pode ser estruturado fora dessa lógica industrial de meramente pensar em acumulação do lucro e exploração de recursos. Há outras alternativas para a gente sobreviver no mesmo sistema. Bota na reserva para mim, Felipe, por favor. O CRA-RJ Tô chegando, hein? A gente não quer dizer que toda empresa tem que tomar uma iniciativa como essa. Desculpa. Porque para pensar, né? Se a gente for entender isso como ferro e fogo, como uma questão literal, como uma prescrição, a gente vai imaginar um Dia das Mães com tudo fechado, né? Nem restaurante, nem shopping, nem nada, né, que possa fechar. Não é essa a ideia. A ideia aqui é pensar na lógica. Se ela tem a opção de abrir mão disso em prol do seu funcionário, ela faz. Ela não explora mais essa oportunidade além daquelas que ela já tem sob o seu controle para poder ganhar dinheiro.
É isso que a gente está falando aqui. A prática de RH, nesse caso, está pensando numa referência do que é o ideal ou mais adequado. Não é uma questão, uma prescrição de que toda empresa tem que seguir exatamente essa prática. Tá? Vamos ao exemplo da Patagônia? Patagônia vai falar mais da questão ambiental e no meio dela você percebe também a questão de trabalho, né? Sobre como as pessoas conseguem trabalhar e executar, como é que a empresa divide, né, suas funções, suas questões profissionais nessa alternativa ao modelo gerencial que eles implementam. Vamos dar uma olhada. Estados Unidos, uma empresa preocupada em vender sim, mas com uma proposta que vai na contramão do consumismo. What we tell our customers is buy something that'll last forever. You know, the key to consumerism is just consume less, but consume better. Brasil. No paladar pernambucano, o bolo de rolo é o dono do pedaço. Mas será que a típica iguaria regional tem força para ir mais longe? No mercado local, você tem um tipo de penetração na medida em que há uma enorme familiaridade, há um vínculo emocional com aquilo muito grande para as pessoas. Quando você sai dali, o produto vai ser avaliado sobre outros critérios. Menos lucro, incentivo ao consumo mais ético, mais consciente, mais sustentável. O compromisso com o meio ambiente acompanha os produtos da Patagônia até o fim. Patagônia, típica representante do guilt-free, consumo sem culpa. Tendência detectada pela agência Trendwatching, é uma ideia que começa a se disseminar. Mas há culpas e culpas, e algumas podem ser bem mais difíceis de evitar. Aqui na Patisserie, as tortas frias, os bolos finos e esses docinhos sofisticados convivem em perfeita harmonia com os doces tradicionais. Bem-vindo, este é o Mundo S.A. Se você pensa que o objetivo de toda empresa é apenas gerar lucros, é porque ainda não conheceu a Patagônia. A missão da companhia, especializada em roupas e equipamentos esportivos, está logo na entrada da sede em Ventura, na Califórnia. Faça o melhor produto, não cause danos desnecessários ao meio ambiente. Use o negócio para inspirar e implementar soluções para a crise ambiental. Um ideal coerente com a história da empresa, que nasceu da paixão de um homem pelas montanhas, em 1972. Foi aqui que nasceu a Patagônia. Essa aqui é a oficina onde o Yvon Chouinard, o fundador da empresa, forjou os primeiros equipamentos de escalada. Aos poucos ele percebeu que não bastava apenas produzir material de alta qualidade. Ele também queria deixar as montanhas que ele tanto admirava intactas para as futuras gerações. Yvon and all of his climbing buddies realized that the climbing gear that they were putting into the rocks was harming the rocks, and they saw 30, 40 years down the road, if they kept using the same type of equipment, they were going to ruin these routes that they loved, and what's the point of climbing if it's not going to be there for future generations. So they worked on new techniques for making climbing equipment that wasn't going to harm the rock. They named this essentially this movement clean climbing, and that's what set up the environmental kind of pillar that Patagonia stands on now. Here we are today, a $600 million company with environmentalism and protecting the places we love. Yvon acabou criando grampos de alumínio e cordas de escalada sem o produto corrosivo que danificava a rocha. E o cuidado de evitar estragos às montanhas foi só o primeiro passo. Até hoje, a empresa oferece produtos de alta durabilidade para estimular uma mudança nos padrões tradicionais de consumo. I never intended to be a businessman. I think the solution is to simplify your life. We wouldn't be in business if all our customers said, okay, I'm going to stop consuming, which is fine. But what we tell our customers is buy something that will last forever. You know, the key to consumerism is just consume less, but consume better. Our customers buy Patagonia product because they like the values behind the company. That's 10% of the people. The other 90% buy our products because they like the color or they like the style. So if you wait for the customer to tell you to green your company,
you're way too late. And you feel like, okay, I'm part of the solution rather than part of the problem. And you can sleep at night. A ideia parece simples, mas requer investimentos. Em 2002, a Patagônia criou um mecanismo para custear o compromisso com o meio ambiente, o selo 1% para o planeta. A regra é doar 1% da receita bruta, não apenas dos lucros, para organizações não governamentais que compensem a pegada ambiental das empresas. Hoje, o selo reúne 1.200 empresas em 48 países. Desde a criação, já foram doados mais de 100 milhões de dólares para organizações parceiras. Só em 2012, a Patagônia teve uma receita de 540 milhões de dólares. 1% desse valor, 5 milhões e 400 mil dólares, foi para programas ambientais. I found out the other day that the top 5 largest companies are all experiencing the best year we've had in years. Our business is up 8 or 9% over last year. Nesses 40 anos, a gama de produtos foi ampliada. As primeiras peças de vestuário foram camisas para praticar rugby. Hoje, a marca tem centenas de roupas, acessórios e equipamentos, todos voltados para o esporte ao ar livre ou que busquem a harmonia do corpo. De roupas de yoga a cordas de escalada, de surfwear a casacos para temperaturas extremas. Nos anos 80, outro passo ousado. Toda a linha de roupas de algodão passou a exigir matéria-prima orgânica. Yvonne decided to switch to organic cotton, and he would have to drop some of our top-selling styles. And it was definitely difficult at first, but again, when we've made the right decision by the environment, it proves to be the right decision. And now Walmart uses organic cotton. Organic cotton is a really common fiber to use. There's plenty of organic cotton growers. O nome da empresa, que homenageia uma das paisagens mais extremas da Terra, nasceu de uma viagem que o fundador fez ainda nos anos 60. E é para a América Latina que a Patagônia volta os olhos nesse momento. So Patagonia has been very passionate and very involved as a brand in Latin America from an environmental perspective for a long time. And then just recently from a business perspective. So we're just beginning to develop the business of, the traditional Patagonia business of selling clothing and speaking to consumers about our message. Para manter o ideal ecológico vivo, a Patagônia faz campanhas publicitárias que reafirmam a filosofia da marca. 2 anos atrás, chamou a atenção com uma propaganda que parecia feita para espantar a clientela. Em plena Sexta-feira Negra, data mais concorrida do comércio nos Estados Unidos, o slogan dizia: "Não compre essa jaqueta." It's meant to, jolt people with a statement and an awareness, give people a moment of pause at least when they're out there in that sort of consumer frenzy, and make them think a little bit about, do I need this jacket? Why do I need it? Do I want it? Is my old jacket worn out? And to think about the choices, the spending choices, the consumer choices that they're making, and hopefully to also, make that leap between the choice to buy something and maybe the impact that buying new things has on our environment. Essa anticampanha foi o marco de outra guinada que a empresa deu em 2012. Foi quando a Patagônia se tornou uma empresa B. Essa é a denominação dada às companhias que se filiam ao grupo de Benefit Corporations, um grupo seleto e com regras rígidas. Primeiro, é preciso mudar a razão social e redefinir prioridades. Nas empresas tradicionais, o lucro é o objetivo principal. As corporações B precisam abandonar esse princípio e se comprometer com o meio ambiente, a comunidade e a transparência em primeiro lugar. 200 empresas já aderiram ao movimento em 15 estados americanos. A mudança não pode ser apenas uma declaração de intenções. Quem for B só no papel pode ser expulso do grupo.
Para a Patagônia, que já tinha dado tantos passos para criar produtos sustentáveis, foi fácil se adaptar. Mas teve que criar uma ferramenta para garantir a transparência, uma das cláusulas das Benefit Corporations. O site Footprint Chronicles mantém atualizado o mapa de todas as atividades da Patagônia espalhadas pelo mundo, onde as mercadorias são produzidas e o trabalho das ONGs que compensam a pegada de carbono. O compromisso com o meio ambiente acompanha os produtos da Patagônia até o fim. Se um deles apresenta defeito, a empresa conserta. Se o problema for de fabricação, o consumidor recebe um novo. Se for mau uso, ainda assim a empresa repara por um custo simbólico. E se o destino for o lixo, as lojas recebem a roupa velha de volta para que seja reciclada. Para garantir a durabilidade, é preciso pesquisar materiais mais resistentes. Este laboratório faz 35 testes só com este objetivo. Aqui, o engenheiro verifica o grau de impermeabilidade da amostra que será usada na fabricação de capas de chuva. Mesmo aplicando pressão à água, só algumas gotas podem atravessar o material. As emendas também são forçadas ao limite. Todos os tecidos passam dias numa máquina de lavar para verificar como vão resistir ao uso prolongado. Aqui, a engenheira quer saber a força necessária para destruir o tecido que vai ser usado num calção de surf. Este nylon mais fino foi reprovado. A sede da empresa também dá o exemplo. Painéis solares fornecem eletricidade e água quente. Os funcionários são estimulados a deixar o carro em casa. Quem pode, vai de bicicleta. No restaurante comunitário, lixeiras seletivas, alimento orgânico e nada de produtos descartáveis. Talheres de metal, pratos de louça e copos de vidro. Tudo reutilizável. We're in this tension, this place where we sell things, we use resources, we use energy, and we're always trying to do so in a sustainable way, but we have a footprint, and we will always have a footprint, and each one of us does on the planet. But if we can at least pause and think and help our customers and our community think about those purchasing choices, maybe we can turn away from some of the real problems, the real challenges that face the environment. Não sei se é falta ainda, talvez até da nossa empresa mesmo, eu acho que a gente tem que treinar melhor as pessoas, sabe a dificuldade de fazer isso, de conseguir pessoas competentes. Então você viu aí que a Patagônia tem todo o negócio montado numa lógica bem diferente do que a gente vê no mercado de forma mais comum. E esse finalzinho toca exatamente no ponto que a gente quer virar, que é nosso foco aqui na área de RH. Os nossos subsistemas todos de RH estão muito pautados para essa lógica empresarial de que é assim mesmo. Mas a gente pode usar o RH como diferencial realmente estratégico para que as coisas não sejam como a gente diz que são assim mesmo. Tanto a Reserva como a Patagônia provam para a gente que é possível manter um negócio sustentável financeiramente com uma lógica de uma prática sustentável econômica, social e ambientalmente. Afinal das contas, eu entendo que o RH deixou de ser, ou está deixando de ser, uma área estratégica de decisão, de geração de mudança, de alternativa, de inovação de alternativa de trabalho, e está virando uma área de comoditização, né? Virou uma commodity. A gente transforma o RH no que a gente quiser, para os fins que a gente quiser, justificados pelos meios que a gente vai usar. Então, no final das contas, eu quero trazer para vocês uma ferramenta que a gente pode indicar na nossa participação nisso. Né? A gente como consumidor e a gente como trabalho, né, como profissional, se a gente está engajado de fato em um pensamento socialmente responsável,
a gente pode ajudar a, pelo menos, escolher os caminhos que a gente vai adotar para a nossa própria vida, né? Na prática social profissional. Por exemplo, a ONG Repórter Brasil, ela criou um aplicativo para celular chamado Moda Livre, em que ela reúne ali as principais empresas de vestuário e indica, né, com sinais vermelho, amarelo e verde, quais empresas já foram acionadas, né, tiveram algum histórico de trabalho escravo, né, na sua rede produtiva, na sua cadeia de produtiva, quais aquelas que disseram que fazem alguma coisa no combate, mas não especificaram assim, não dão tanta transparência assim, e outras, que são as em vermelho, que mesmo não tendo algum acionamento judicial por trabalho escravo, não especificam práticas, não dão transparência nos seus processos, não indicam quem são os seus fornecedores. Então, se você tem alguma intenção de ser mais consciente, até como consumidor, ajudando essa lógica empresarial a mudar, a gente pode fazer alguma coisa também. Né? Você pode baixar o Moda Livre, aí no seu celular agora mesmo você consegue ver, né, por curiosidade, quais são as empresas lá que você tem. Algumas delas estão na carteira ISE Bovespa e já adianto para você que não é tão verde assim, né? Mais um contraponto para você pensar o que é de fato, o que a gente está entendendo na nossa lógica empresarial como sustentabilidade, mas você pode tomar a decisão de comprar ou não nessas lojas. E, afinal de contas, né, nossa área do RH, eu aqui fiz muito mais papel de promotor do que de advogado, né, como falei no início, porque eu não me aguento, né? Em certas coisas eu preciso ponderar e criticar, eu gosto de provocar, eu gosto de pensar na contramão do que estão levando a gente a pensar. Não que eu esteja certo, mas pelo menos é uma outra forma de pensar. Se for para endossar o que a gente já tem posto, ótimo. Agora, se for para dar uma outra alternativa àquilo que está posto para a gente, melhor ainda. Então, eu costumo provocar, né, todo mundo a pensar numa lógica um pouco inversa para que a gente consiga ajustar o caminho e trabalhar no mesmo sistema com mais benefícios, não só para o nosso negócio, como para todos aqueles agentes que estão envolvidos com ele. Então, eu jogo para vocês de volta a pergunta inicial. O RH, ele tem sido culpado ou inocente nessa noção de responsabilidade social corporativa? E aqui, então, deixo com vocês a palavra para vocês perguntarem, comentarem, discutir alguma coisa nesses próximos 15 minutinhos aí que a gente tem para poder encerrar. Se alguém quiser falar, claro. Alguém? Muitos pensamentos, muitas perguntas. Só falta o primeiro. Depois que o primeiro fala, todo mundo vai atrás para falar. Então, se alguém quiser ser o primeiro. Podem ser críticas também, tá, gente? Aquilo que a gente colocou aqui, outro contraponto, defesas de ideias, sem nenhum problema. Silêncio reflexivo. Diga, Dani. Deixa só o microfone chegar um pouquinho até você, para o pessoal que está lá ouvindo o áudio depois no vídeo conseguir escutar. Boa noite, me chamo Daniele. Eu não considero o RH nem culpado nem inocente, porque no ato da contratação, as pessoas elas vão passar o que elas têm de conhecimento, elas vão conhecer a missão e os valores da empresa, e tem muito aquilo, né? Você não vai participar de algo que é contraditório àquilo que você acredita. Normalmente é assim. Então, se a empresa ela tem um procedimento e conforme você entra, tem a implantação, normalmente tem a ambientação quando as pessoas são contratadas, e aí vai apresentar qual é a missão daquela empresa, qual é o segmento, qual é a finalidade em estar fazendo aquele processo seletivo. Então, tem o que acontece? No decorrer do desenvolvimento do trabalho do profissional e o que a empresa tem a oferecer de recurso físico, matéria e valores, aquilo ali vai ficar engajado ou não. Então, em algum momento, você vai permanecer de mãos dadas ou você vai se retirar. Então, vai mais da ambientação do que do próprio departamento de recursos humanos. Porque a função, eu entendo que seja, eu fiz administração, mas eu vejo muitas amigas que trabalham nessa área e a gestão, a função dele, o que é? É participar o outro que está entrando, o que a empresa tem a oferecer e se ele está apto a participar daquela situação. Porque, tipo, eu tenho uma crença e contrato um outro que tem uma outra crença, não religiosa que eu falo,
mas de valores, missão, de ética e moral, que hoje em dia os valores estão invertidos. Mas ética e moral ela tem um conceito pré-definido desde que o mundo é mundo. Então, fica nesse segmento de participação mútua, né? Como você falou, o que é bom para mim, mas é bom para o outro também. Eu não vou pensar só em mim. E a empresa ela não é um indivíduo, ela é um grupo, é uma equipe para integrar. E fazer com que a própria empresa ande, tenha tanto os lucros, como também tenha o reconhecimento do impacto que ela causa na comunidade instalada, no estabelecimento onde ela está, como a todo local que ela vai percorrer, tanto pelo funcionário quanto pelos consumidores. Você tem razão. Depende muito do que se entende como benefício para a empresa e para quem está entrando na questão de contratação, por exemplo. Alguns contrapontos aí para a gente parar para pensar se a gente pode reduzir a esse ponto único ou se há outras alternativas que a gente às vezes não percebe. Primeiro, é todo o RH que faz uma boa ambientação na empresa? Eu aqui penso, não consigo lembrar para encher uma das minhas mãos de empresas que fazem um bom programa de ambientação ou de socialização. Então, a gente já começa com um problema aí, tá? De novo, não sendo perversidade, mas sendo uma lógica que é a que a gente tem aí no mercado e que a gente está reproduzindo muitas vezes. Segundo, quantos de nós deixaria de entrar numa empresa porque ela não contrata pessoas com deficiência como deveria? Pode ser retórica, tá? Se você não quiser falar, não precisa não, é só você pensar. Quantos de nós entraria ou deixaria de entrar numa empresa porque você vê que não tem tantos negros quanto brancos? Então, se a gente deixa de entrar no emprego por conta disso, esses valores são muito fortes. A empresa deveria também ter esses valores fortes como negócio. Na verdade, a empresa, como é uma organização social, ela, em parte, é uma reprodução da sociedade. Então, ela reproduz um pensamento que a sociedade já legitima e ela reforça esse pensamento. Tanto que um poder como esse, de uma reserva da vida, uma Patagônia da vida, ela pode ser um redirecionamento de valores da própria sociedade. Ela pode levar, como papel empresarial, a sua responsabilidade social, ela pode redirecionar os valores que a própria sociedade está tendo como base para a sua conduta. Então, se uma empresa, se ela investe, por exemplo, em treinamento de pessoas de raça diferente, de gênero diferente, menor aprendiz, ela encontra no mercado, ok, eu vou pegar quem eu puder e vou treinar aqui dentro para capacitar, para dar oportunidade para essa pessoa trabalhar para mim e pensando no bem da sociedade. Ela está redirecionando um valor social, porque todos nós fatalmente vamos pensar, não tem tantos negros porque não tem negro capacitado para entrar. Não tem tanta mulher porque não tem mulher capacitada para entrar. Não tem menor aprendiz porque não tem menor aprendiz, né? Menores de idade querendo trabalhar. A gente se escora muito nessas justificativas e isenta a responsabilidade da empresa e de um RH, de um programa de RH, como sendo uma lógica que é da sociedade, que é a meritocracia, né? que é o nosso sistema capital entranhado na vida social. Tudo que eu faço tem que ser por mérito e não por uma ética, né? Digamos assim. Então, são lógicas diferentes. A questão é até que ponto uma lógica traz mais benefício que a outra. Então, se um programa de RH tem essa possibilidade de ambientar a pessoa e nesse programa de fato aparecem as práticas da empresa, ótimo. Então, realmente, aí é um contrato de mão dupla. Agora, nem sempre numa ambientação fica claro que a empresa deixa de valorizar uma parte ou outra do seu papel social, digamos assim, né? Sua responsabilidade social. Às vezes a gente só vai descobrir depois que a gente entra. E mesmo assim a gente continua, porque, afinal de contas, nosso foco é o salário, né? Nosso foco é a sobrevivência. A ética fica em segundo plano, porque o nosso foco é tentar sobreviver em onde a gente puder estar. Mais alguém? Falei, é só vamos começar que todo mundo começa a perguntar depois. Boa noite, meu nome é Tatiana. Wagner, assim, você tem alguma sugestão? Porque, para mesmo influenciar até a sociedade, eu estou falando isso porque eu sou tutora numa faculdade e a gente levou aí para o campo da contratação, se você vai ser contratado, você escolhe ou não a empresa, e, claro, está incutido a questão da sobrevivência, então a gente vai aceitar, talvez mesmo não indo com os nossos valores. Mas, às vezes, eu vejo em sala de aula que, até quando a gente está numa situação fictícia, em que nós podemos criar, implementar políticas de afirmação,
assim, os alunos também não conseguem pensar meio que fora da caixinha. Continua cumprindo aquilo que a legislação determina. Então, eu lembro que a gente teve um estudo de caso para diversidade, para trazer mais negros, mais mulheres, enfim, LGBTs para cargos de liderança, e vieram pouquíssimas sugestões. Até para mim também foi desafiador pensar naquilo. E eu falei, caramba, eu trabalho, estou no mercado de trabalho, também estou atuando com gestão de pessoas, e nem sempre é fácil não agir como a sociedade numa empresa. Você tem assim, alguma sugestão? Enfim, o que a gente pode começar a pensar, estudar, para, de fato, mudar? Não pensar só no dinheiro, enfim. Claro. É uma pergunta quase para o embaixador da ONU, né? Para responder, porque... Exato. O pensamento empresarial está muito pautado no que a gente entende como a sociedade que a gente quer. Não que seja especificamente isso, né? Assim, ou estritamente isso, mas sugestões para nós, né? Como indivíduos, dentro desse sistema que a gente está, trabalhando em empresas ou sendo responsável por empresas. A gente está conversando agora um pouco antes da palestra ali informalmente, a gente está falando que o excesso de informação acaba trazendo uma superficialidade muito grande. Eu sempre pergunto isso em sala de aula e a pergunta sempre é a mesma, né? Se eu pergunto para as pessoas, vocês leem hoje? Muitos dos que levantam a mão, que já são poucos em relação à maioria, né? Ao todo, que levantam a mão dizendo que leem, esse ler significa abrir o G1, por exemplo, ver a manchete, 3 linhas da sinopse da manchete. Pronto, eu li. E geralmente são veículos que direcionam sempre no mesmo caminho. Sugestões individuais é para a gente ir na contramão, para a gente ser mais crítico, tirando aí de todo o estigma de pensamento crítico que a gente tem no campo político, independentemente de ideologia política, mas ser mais crítico é você se questionar o tempo inteiro até que ponto aquilo que você está abraçando como sendo uma alternativa é bom ou ruim para o outro, não só para você. Quando você começa a fazer esse exercício, você começa a buscar algumas respostas. Você não vai ter todas, mas começam a aparecer alternativas para se fazer a mesma coisa que você faria antes com uma alternativa só. Então, ler coisas que você imagina que são diferentes do seu atual ponto de vista, tentando entender como é que aquela outra vertente, aquela outra visão, qual é a lógica que está por trás. Você não precisa concordar com ela de início, mas ela vai te provocar a questionar os seus próprios argumentos. Uma alternativa que eu dou, que é mais difícil, né, no nosso campo de relação social, sempre falo o seguinte: com quanto mais pessoas você conviver que pensam igual a você, mais alienado, trocar a palavra que eu uso outra palavra mais pesada, mais alienado você tende a ficar. Com quanto mais pessoas diferentes do seu pensamento você convive, melhor você pensa, melhor você avalia, melhor você decide. É claro que hoje isso está bem difícil, porque conviver com pessoas que pensam diferente não necessariamente é uma boa coisa, porque às vezes as pessoas também estão com uma superficialidade muito grande no pensamento delas, e você não consegue dialogar. Eu falo isso e entenda essa proposta como sendo pessoas que conseguem dialogar com coisas diferentes, assim como você está buscando dialogar com coisas diferentes. Então, começar de pensamentos políticos, que é a nossa grande crise de hoje. Se você é de direita, passe a conviver e conversar mais com pessoas de esquerda. Se você é de esquerda, passe a pensar e a conviver mais com pessoas de direita. Não para concordar com ela diretamente, mas para testar os seus próprios argumentos. Até que ponto você consegue defender as suas ideias sem ficar reproduzindo ou sem acusar o outro de alguma coisa? Esse exercício vai te ajudar a pensar em alternativas. Ora você pode concordar com o que é diferente, ora você vai continuar reproduzindo aquilo que você vinha pensando como sendo o seu referencial. Mas esse exercício, a gente carece muito dele. De fato, a gente tem nas empresas essa reprodução. E cá para nós, no campo da gestão, isso é muito confortável. Eu não quero pessoas que pensem demais. Você imagina se todo atendente de telemarketing pensasse? Não existiria mais telemarketing. Porque o que a gente vê quando você pisa no call center são pessoas que literalmente não pensam mais. Tudo para elas ali é muito bom, é normal, é assim mesmo. E a gente tem vários casos já de alguns anos de empresas que não forçam, né, mas que intimidam funcionários a ter 4 minutos para ir até o banheiro durante 6 horas de trabalho,
Tem relatos, fatos, lá no grupo de pesquisa da UF, que eu participo, de funcionários que falam que já chegaram a usar fraldas durante o trabalho para não ter que ir ao banheiro, para poder bater a meta do mês e ganhar os R$200 a mais no salário. São coisas que parecem muito distantes da gente, né? A gente acha que isso acontece na China, na Coreia do Norte, na Índia, Indonésia. E não é, acontece aqui dentro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhos, né, de construção civil, sobre segurança no trabalho, questão de direitos. Quanto menor, né, a função operacional, né, menor o nível operacional, né, e mais restrita ou mais específica for a função, mais difícil é da pessoa pensar no que ela está fazendo. E o papel do RH que eu venho criticando aqui, indicando, é esse. A gente viu aqui na Patagônia, por exemplo, as pessoas pensarem no trabalho que estão realizando. Em pensando no trabalho, começa a gerar alternativas para se fazer o mesmo resultado de forma diferente, com impactos diferentes. O dinheiro vem de qualquer jeito, mas vem por outro caminho. Então, acho que esse exercício, como você bem colocou, é um exercício possível. A gente precisa se forçar a pensar diferente do que a gente pensa hoje, não para se convencer do contrário, mas para testar nossos próprios argumentos. A gente está numa lógica muito reprodutivista e menos criativa. A gente precisa de uma sociedade que pense num projeto comum, que não negocie bases que são comuns para todo mundo, né? Hoje cada um tem o seu. E isso é preocupante. Não só no Brasil, né? Como no mundo como um todo. Mais alguém? Não? Bom, então quero agradecer primeiro a paciência de vocês, né, por ter me ouvido aqui por mais de uma hora. Agradecer a presença física de vocês e quem está assistindo a gente pela internet ao vivo ou está vendo o vídeo depois. É um tema que eu trouxe para provocar mesmo, sem respostas prontas, sem ter a pretensão de haver concordância com o que eu estou falando, mas se eu incomodei você de alguma forma, eu acho que eu cumpri minha missão. Se você saiu daqui com algumas perguntas se fazendo, né, com algumas dúvidas, se questionando ou questionando algumas coisas, cumpri meu propósito, porque a gente precisa, afinal de contas, pensar. A gente precisa ter alternativas, principalmente a administração. A administração brasileira tem que ser mais brasileira. A gente tem que pensar em práticas de gestão, em modelos de gestão. Eu não gosto muito do termo modelos de gestão, mas alternativas de gestão que sejam compatíveis com a nossa realidade. E a gente só consegue fazer isso pensando, né, nas nossas práticas. O RH tem um papel fundamental nisso, porque, afinal de contas, desenho de cargos, atribuição de tarefas, requisitos para cargos, desenho de competência, desenvolvimento de pessoas, universidade corporativa, tudo isso está passando pela questão da estratégia de RH. Então, até que ponto o RH é inocente, ocupado nessa história, fica a cargo da nossa leitura e da nossa expectativa do que seja esse cumprimento do papel social da empresa. Mas fato que a gente tem que parar para pensar um pouco mais nisso. Senão, a gente vai continuar achando que ser sustentável é uma coisa e que o custo disso é uma coisa que não se negocia, a exploração é natural, o trabalho precário é natural, e a gente vai caminhar para o abismo, todo mundo de mão dada, pulando e cantando a música na queda. Não é isso que a gente quer. O que a gente espera é que as coisas sejam um pouco melhores, a começar individualmente como cidadãos e, claro, individualmente como trabalhadores e como gestores nas nossas empresas. Então, obrigado a vocês pela paciência, pelo interesse no tema. Obrigado, Isabela, aí nos bastidores, Eli, Felipe, Júlia, ajudando a gente, né, e ao CRA como um todo, o professor Leonardo Fuirt, como meu vínculo aqui com o CRA nessa oportunidade e esse espaço aberto. Agradeço mais uma vez ao CRA. Muito obrigado, até breve e a próxima oportunidade.